Fala minha família, me chamo Gabriel Medeiros, mais conhecido como Medeiros Gold, e aqui estamos para falar dos melhores palpites da nossa sexta-feira de futebol, então vambora! E começando pelo campeonato da Arábia Saudita, temos Al-Shabaab contra Al-Ahly. Cara, a gente tá falando do terceiro colocado contra o 13º. Mesmo assim, Al-Ahly jogando fora de casa, podemos buscar um mercado de gols, visto que ainda tem a chance do Al-Ahly ser campeão deste campeonato, tá? A briga entre Al-Hilal e Al-Nassr, a diferença de pontos do terceiro para o primeiro é apenas de um jogo, a gente tá falando de 3 pontos de diferença, então acredito muito que se o Al-Ahly quer ter a chance de ser campeão, ele precisa vencer esse jogo. Então, para mim, esse palpite desse jogo é Al-Ahly vencer um dos tempos ou dupla chance Al-Ahly. Eles precisam de todas as formas vencer esse jogo para ter a tão sonhada chance de ser campeão do campeonato da Arábia Saudita. E falando de confrontos diretos, dos últimos 5, teve 2 empates, 2 vitórias do Al-Ahly e uma vitória do Al-Shabaab, tá bom? Mas, atualmente, cara, Al-Ahly venceu um dos tempos tranquilo e dupla chance também muito tranquilo. Continuando na Arábia Saudita, temos o jogo do Al-Fayha contra o Al-Ittihad. Novamente, Al-Ittihad é um time muito bom, era para estar brigando por título, porém pelo campeonato que está sendo feito, não está brigando, porém é um time muito superior ao Al-Fayha. Por quê? Porque sim, cara, tem Sadio Mané, o time que o Al-Ittihad tem hoje bate de frente com até mesmo o próprio Al-Hilal e o próprio Al-Nassr. Então para esse jogo aqui, é vitória seca do Al-Ittihad. Tá pagando 1,33, então podemos ir confiante nessa vitória seca, tá? Vambora. E agora no campeonato da Holanda temos Volendam contra o PSV, 15º colocado contra o primeiro. Não vou ficar enrolando muito. PSV é um time que, sem sombra de dúvidas, já foi campeão do campeonato da Holanda. A diferença de pontos do primeiro e do segundo é de 17 pontos. Então venhamos e convenhamos, já é campeão. E mesmo jogando fora de casa, não podemos ficar de fora do over 1,5 e da vitória do PSV, beleza? E no jogo de Al-Hilal e no Al-Ittihad, a situação é a seguinte: temos os melhores times da Arábia Saudita se enfrentando e para mim a vitória do Al-Hilal é muito notória, porque para eles serem campeão, eles precisam dessa vitória de todas as formas possíveis, tá bom? Eles precisam vencer esse jogo, visto que tem Al-Nassr que tá ali brigando e tem Al-Ahly que tá ali brigando também. Então é por isso que a gente vai buscar a vitória seca do Al-Hilal nesse jogo. E continuando, agora temos o jogo do Deheng, tá bom? A situação é a seguinte: Deheng em primeiro colocado, jogando dentro de casa. Cara, ficar fora da vitória do Deheng é maluquice, porém não tem valor pra mim 1,20 a vitória deles. Então eu vou de 1,5 nessa partida, tá bom? Over 1,5 nessa partida tá muito favorável ao meu ponto de vista, tá? Só pra vocês terem ideia, a média de gols marcados do Deheng no campeonato é de 2,3 por jogo e de gols sofridos 1 a cada jogo. Pô, é muito gol, entendeu? Então dá pra gente buscar esse over 1,5. E agora na Liga de Portugal temos Santa Clara contra o Benfica, tá bom? Benfica jogando fora de casa, pagando uma odd de 1,48 para a vitória do Benfica e uma odd de 7,50 para a vitória do Santa Clara. Obviamente, Santa Clara não tem nenhum favoritismo nesse jogo. Dos últimos 5, empatou 1, perdeu 4. Mesmo jogando fora de casa, acredito muito na vitória do Benfica e podemos buscar a vitória do Benfica, ou se você quiser ser cauteloso, Benfica vencer algum dos tempos e over 1,5. E agora na Bundesliga temos Mainz versus Borussia, tá? Borussia tá jogando dentro de casa. Gosto muito da vitória do Borussia e trabalhar um pouco o mercado de gols também. Estamos falando do segundo colocado contra o 14º, tá? Se a gente for aqui ver a linha de gols de ambos os times, estamos falando de 2,2 para o Borussia e de 0,9 para o Mainz. E o gols sofridos do Mainz é de 2. Então podemos buscar aqui over 1,5 para o Borussia, tá? Borussia marcar mais de 1,5 gols nesse jogo aqui é muito interessante. Ou se você quiser buscar também um over 2,5 na partida. E na La Liga temos Elche contra Osasuna, tá? Elche jogando dentro de casa, porém 15º da competição, Osasuna em 9º, tá? Ambos os times estão vindo de uma irregularidade em seus resultados, 2 vitórias, 2 empates e uma derrota para o Osasuna, 2 vitórias, 2 derrotas e um empate para o Elche. E a situação é a seguinte: gosto muito do mercado de handicap mais 2 para o Osasuna nessa partida, tá? Então, o meu palpite para esse jogo
é handicap +2 para o Osasuna, jogando fora de casa, porém o Elche é bem inferior ao Osasuna. E no jogo de Pisa versus Milan, estamos falando de um dos melhores times do campeonato italiano, tá? Milan em segundo, Pisa em 19º. Medeiros, e o que você vai fazer com esse jogo? Cara, é vitória seca do Milan. Milan tá em segundo, se a gente for olhar aqui a tabela aqui agora, para ver se ele tem alguma chance de ser campeão, ele precisa vencer todos os jogos que tiver pela frente. Ele está 8 pontos atrás da Inter, porém tem um jogo de diferença, então ele pode chegar a 53 e a Inter de Milão a 58 ainda vai ter 5 pontos de diferença. Então se ele quiser ainda brigar por título, ele precisa buscar a vitória. Então aqui para mim é Milan vencer um dos tempos. Ou se você quiser arriscar, pode botar a vitória seca do Milan, porque o Milan precisa desse resultado para ter a chance de ser campeão da Itália. E no jogo do PSG e Rennes, a situação é a seguinte, cara. PSG muito favorito para esse jogo, a odd está bem derretida, tá pagando 1,42 para a vitória, porém a vitória do PSG me agrada muito, tá, com essa odd, visto que eles têm uma média de 1,8 gols marcados e o outro time 1,1 de gols sofridos, tá? A média do Rennes também é muito alta de gols marcados. Se você quiser buscar um ambas marcam também é bem interessante, ou até mesmo um over 1,5 nessa partida. Tá com a cara que vai sair muito gol, dá pra ficar de olho no mercado de ao vivo também. E além de tudo isso, o PSG ainda tem a chance de não ser campeão do campeonato francês. O Lens está em segundo com 2 pontos de diferença e o Lyon está em terceiro com 9 pontos de diferença. Isso no longo prazo pode se diminuir muito rápido. Então, para o PSG não ter risco nenhum, tem que ir na vitória seca do PSG. E para finalizar no campeonato francês, temos Mônaco e Nantes, tá? Mônaco jogando dentro de casa, um time muito superior ao Nantes, e é por isso que vamos buscar o dupla chance para o Mônaco. Então, se a gente for olhar aqui os últimos 5 confrontos diretos, a gente está falando de 3 vitórias da Mônaco contra 3 empates deles também. Então é por isso que a dupla chance para o Mônaco me agrada muito, tá? O time do Nantes é muito irregular e do Mônaco consegue controlar muito o jogo com a bola no pés. E se você quiser também, pode buscar um over 5 cantos para o Mônaco. A média deles é de 7,83. Esse foi o palpite de sexta-feira. Se você gostou, já deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal. E a situação é a seguinte, ative as notificações para tu não perder os palpites de sábado e de domingo e você ser o primeiro a recebê-lo, beleza? E a situação é a seguinte, eu acabei de preparar um bilhete pronto para esses jogos. É só tu entrar aqui no meu grupo, que já são mais de 140 mil pessoas pegando as melhores análises todos os dias, beleza? Te espero lá, vambora!